Fala, meus caros, vamos lá? Vamos então aqui mais uma aula de Platão, né? Nosso tema de hoje. E aí, para assistir essa aula de hoje, né? Eu aconselho que vocês assistam a aula anterior, que trata da teoria das ideias de Platão. Assistam ela lá e voltem nessa, que uma é sequência da outra e vai fazer com que a gente entenda melhor a matéria, beleza? Bom, vamos lembrar aqui que a gente estava tratando em Platão, falando da divisão hierárquica que ele apresenta para explicar o conhecimento do ser. Que divisão é essa? A divisão entre mundo inteligível e mundo sensível. Então, para Platão, a verdade do ser se encontra no mundo inteligível, que é o mundo ideal, perfeito, é o mundo das ideias. E não no mundo sensível, que é o mundo material, corpóreo, o mundo em que vivemos, né? Então, é preciso fazer essa divisão. Peraí, então o que ele está falando? O que ele está nos dizendo? Que o conhecimento, a verdade do ser não se encontra na matéria, não se encontra no plano material, sensível, mas sim no plano ideal. Então é esse o caminho do conhecimento que o Platão determina. Então é preciso, segundo Platão, que a gente se afaste cada vez mais do conhecimento material, corpóreo, do conhecimento que nos é dado pelos sentidos, porque os sentidos são enganosos, que esse é o conhecimento que a gente chama de conhecimento aparente, que mostra apenas a aparência do ser. A gente precisa se afastar cada vez mais disso e aos poucos ir adentrando ao conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento ideal, que é o conhecimento através da razão. Ou seja, me afasto dos sentidos, me aproximo da razão. É o que a gente chama na filosofia de separar, de diferenciar o que é perceber, que é o perceber pelos sentidos, do pensar, o pensar puramente racional. Então, para eu conhecer esse pincel, eu preciso me afastar das imperfeições dele, que os meus sentidos, que são mostrados aos meus sentidos, e me aproximar da ideia dele. Bom, essa tarefa se dá através de um método filosófico que a gente conhece na filosofia como dialética. E aí vale ressaltar, a dialética é aquele processo socrático de reconhecimento da ignorância. Ou seja, pela dialética, que é o que Sócrates fazia, né? Sua filosofia era feita através da dialética, diálogos. Pela dialética, eu vou me afastando da ignorância. Que ignorância é essa? Agora a gente fica mais claro em Platão. Essa ignorância é se afastar cada vez mais do conhecimento sensível, material, corpóreo, perecível, e nos aproximar cada vez mais do conhecimento ideal, verdadeiro, através da razão. Então, pela dialética, segundo Platão, eu vou me afastando daquilo que ele chamava de doxa. A doxa está ligada, então, à aparência, ligada aos sentidos. A gente traduz doxa da palavra grega como opinião. Então eu preciso me afastar da opinião dos meus sentidos, da aparência das coisas, quer dizer o quê? Da doxa, vou me afastando cada vez mais dela, através do método dialético, um método filosófico de libertação da ignorância, para me aproximar cada vez mais da episteme. A episteme é a consciência da existência verdadeira. É quando eu tomo consciência, atingir a episteme é quando, de forma racional, mental, intelectual, nós tomamos consciência da nossa condição de subjugados pela doxa, da nossa condição de ilusão, de engano, da nossa condição de viver apenas a aparência do ser e não a verdade. Então, tomar consciência disso é me afastar disso. Quanto mais eu tomo consciência de que esse mundo material é passageiro, um mundo sensível, e a verdade não se encontra aqui, mas sim no mundo inteligível, mais eu me afasto da doxa, mais eu me aproximo da episteme. Então a episteme é a verdade do ser, mas essa verdade do ser do ponto de vista intelectual, mental, racional. Então é a tomada de consciência. É um momento que o indivíduo se liberta das amarras da ignorância. É um momento, então, em que o indivíduo, vivendo sua vida no mundo material, corpóreo, ele vive ela tendo consciência de que ela é um engano, que ela é uma ilusão, que ela não é a verdade do ser. A verdade se encontra onde? No mundo inteligível. Isso é episteme. Eu só consigo atingir isso através da dialética. Reparem, esse processo é o processo socrático dos diálogos. Quando Sócrates começou a dialogar para levar os indivíduos a reconhecer a ignorância,
Ele fez como? Através da dialética, fazer os indivíduos se afastar da doxa e atingir a episteme. O que ele próprio, um processo que ele próprio passou, né, dentro do processo de construção de sua filosofia. Então, esta aqui é a teoria do conhecimento do Platão, que está diretamente ligada a uma teoria no interior dela chamada teoria da reminiscência. O termo reminiscência vem de lembrar-se, lembrança. O que afirma a teoria da reminiscência? Nenhum conhecimento que nós adquirimos no nosso dia a dia, na nossa existência, é novo. Todo saber, todo conhecimento é a mera lembrança. Em outras palavras, o Platão é um inatista. Ele está defendendo que o conhecimento já está em nós de forma inata. Ele apenas está o quê? Esquecido no interior da nossa existência, da nossa alma. À medida que vamos vivendo, nós vamos nos lembrando. À medida que vamos nos afastando da doxa pela dialética atingindo a episteme, nós vamos atingindo o conhecimento das coisas. Nós vamos nos recordando. Uai, mas por quê? Por que ele defende que o conhecimento é inato? Ora, porque a nossa existência, a divisão corpo e alma, se dá de que maneira? O corpo é imperfeito, mas e a alma? A alma é perfeita. A alma detém todo o saber do mundo inteligível. Quer dizer o quê? No momento que a alma dá vida a esse corpo, ela se esquece apenas desse conhecimento, dessa perfeição, porque o corpo é imperfeito. À medida que vamos vivendo, vamos nos recordando, atingindo as reminiscências das verdades. Ou seja, quanto mais eu estou aberto a me afastar da doxa pela dialética, mais próximo da episteme e de atingir a reminiscência das coisas. Em outras palavras, tudo isso se explica e se simboliza pela expressão muito utilizada dentro da filosofia, que é essa aqui, ó, saia da caverna. Porque a filosofia platônica e socrática se estabelece dentro do famoso mito da caverna, que é uma alegoria fantasiosa, mítica, que reproduz toda a teoria do Platão, mas de uma maneira alegórica. Então, se livrar da ignorância da doxa, atingir a reminiscência das verdades, é sair da caverna, sair da ignorância. Em outras palavras, tudo isso aqui finaliza e simboliza um método, um processo de libertação dos indivíduos da sua condição de ilusão, atingindo a sua condição de consciência da verdade. Beleza? A gente pretende aí uma aula específica sobre o mito da caverna, e aí vocês vão entender com o mito, como se encaixa, como se apresenta toda a teoria do Platão dentro do mito da caverna. Fechou? Aguardem, em breve a gente terá um vídeo sobre o mito da caverna. Espero que tenha sido satisfatório para todos. Em breve nos vemos de novo. Dá um like aí, se inscreve no canal. Um grande abraço. Fui, valeu, um abraço.